Bom dia, crianças. Bom dia, minhas crianças queridas do segundo ano. Vamos iniciar hoje, nesta quinta, ou aliás, nessa segunda-feira, dia 9 de agosto, nossa primeira aula depois das férias, nossa primeira aula de ciências, depois das férias. Comigo, com a professora Soledade Oliveira, hoje dia 9 de agosto de 2021, nós vamos trabalhar o conteúdo partes das plantas, que a gente já explorou esse assunto, a gente já estudou um pouquinho, mas hoje a gente vai se aprofundar mais nesses conhecimentos, sobre as partes da planta. E o que vamos aprender hoje, Nossa habilidade, construir relações entre as partes de uma planta, que são raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, e a função desempenhada por cada uma dessas partes, ok? Aí eu trouxe aqui, para iniciar nossa aula, para iniciar com uma leitura sobre a sementinha, o texto A Sementinha. Bora lá, acompanhem comigo. Acompanhe aí em casa a leitura, tá bom? Era uma vez uma sementinha, tão pequenininha, tão simplesinha, que com carinho foi bem plantada e com amor era bem cuidada. E de repente, o que aconteceu? Uma plantinha de lá nasceu, uma bela árvore vai se tornar, junto conosco há de crescer e bons amigos nós vamos ser. O autor é desconhecido, mas eu gostei desse texto para trazer para vocês, para mostrar justamente o início de tudo, o início do surgimento de uma planta. Aí eu trouxe também a pergunta aqui para vocês, como nascem as plantas? E aí, como a gente já fez a leitura anterior sobre a sementinha, a gente já fica atenta. As plantas, nem todas nascem, germinam pela sementinha, mas nós vamos focar hoje nessas plantas que nascem através de uma sementinha, Então, como nascem as plantas? As sementes, quando caem na terra, elas acordam, entre aspas, germinam, quer dizer, germinam, Dando origem a uma nova planta. Aí eu trouxe ali, a imagem de uma sementinha dentro da terra, começando a se desenvolver, aí até já chegar ao estágio de uma plantinha. E aí eu lembrei de uma experiência que vocês podem até fazer em casa, se tiverem curiosidade e interesse, E é esse o meu interesse também, é de despertar em vocês a vontade, a curiosidade de aprender sempre mais, de buscar mais conhecimento, de explorar além daquilo que a professora está falando aqui, de ter curiosidade para saber como as coisas acontecem. E aí eu lembrei de uma experiência que eu já fiz com os meus alunos e que vocês poderão fazer em casa, porque se nós estivéssemos podendo nos encontrar, a gente ia fazer juntos, Vocês com os professores, as professoras, os meus alunos comigo também, mas por enquanto vocês podem seguir só as orientações que eu vou dar aqui e fazer essa experiência em casa, que é a experiência da plantinha de feijão, que vocês podem pegar um copinho descartável, mais um pouquinho de algodão e colocar água nesse algodãozinho e colocar junto desse algodãozinho uma sementinha de feijão ou mais de uma sementinha. E aí vocês vão esperar ansiosamente para ver o que acontece com essa sementinha que você coloca, no copo com o algodão e água. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer aquele processo ali, E o incrível é que você vai perceber, porque você todo dia vai dar lá uma olhadazinha no seu copinho com a sementinha de feijão. E assim você vai poder acompanhar o crescimento de uma plantinha.
E aí quando ela já tiver daquele tamanho ali, né, aquela plantinha, aí você muda ela do copinho, você muda para um outro local, para o seu jardim ou para o seu quintal, tá bom? Mas façam a experiência, vocês vão gostar, tá bom, crianças? Então vamos explorar aqui as partes das plantas, que são... Eu comecei ali pela semente, que não é propriamente a parte da planta, mas a parte que fica dentro de uma outra parte da planta, que são os frutos ou frutas, né? Aí temos a raiz, o caule, vamos acompanhando aí, tá bom? Frutas, folhas e flores. Então, eu acho que essa parte aí, vocês já conhecem, né? Agora precisa conhecer, né, relembrar a função de cada uma dessas partes da planta. O que é que faz cada uma delas, tá certo? Para o desenvolvimento da planta, desenvolvimento saudável da planta. Qual a função de cada uma dessas partes? Olha lá, características e funções. Aí nós temos a raiz. A raiz tem a função de sustentação. Ela sustenta a planta, né? Ela fixa a planta no solo, na terra. Né? Se a planta não tivesse raiz, uma planta, por exemplo, de grande porte, né? Uma planta grande, na hora que ventasse, que desse um ventinho, essa planta seria arrastada, né? Poderia causar acidentes com a gente mesmo, poderia cair em cima das nossas casas, né? Mas, enfim, as plantas, elas têm raiz e a função da raiz é dar essa sustentação. Se vier um vento, uma ventania, só se vier um furacão mesmo é que vai conseguir arrancar a plantinha do solo. Senão, a raiz tem essa função de fixar a planta no solo. E outra função importante, ela retira do solo o alimento, ou seja, a água e os sais minerais e alguns outros nutrientes para a sobrevivência da planta. Uma curiosidade é que algumas raízes também servem de alimento, tais como raiz bem conhecida de vocês, ó, a cenoura e a batata. E aí eu pergunto, você já observou a raiz de alguma planta no seu dia a dia? Já comeu alguma raiz? Já, né? Talvez não sabia ainda, né, que a batata, a cenoura, a beterraba, elas são raízes. Tá certo, crianças? E o caule? Caule ou tronco, né? Também tem a função de sustentação, né? Ela retira, o caule, ela retira do solo, aliás, a raiz retira do solo a água e os nutrientes e o caule, ele faz o transporte, ou seja, a água e os sais minerais são absorvidos pela raiz e chegam através dos troncos, né, do caule da planta, as outras partes da planta pelo caule. Ele transporta água e alimento para todas as partes da planta. E a observação, os caules, eles podem ser rígidos e resistentes, como o tronco dos ipês, das mangueiras, ou mais flexível, como o do maracujá e da plantinha do feijão, né, do pezinho de feijão que eu falei no início da aula, que eu exemplifiquei no início da aula. Então, prestem bastante atenção. Já vimos aí a função de duas partes da planta. A raiz, que serve para fixar a planta na terra, né, no solo, e retirar também a água e os nutrientes que a planta precisa. E o caule ou tronco, ele faz o quê? Ele ajuda também a retirar esse alimento e aí a função principal é a de transportar esse alimento, ou seja, a água e os sais minerais e os nutrientes da terra para todas as outras partes da planta. Aí nós temos
também a folha. A folha tem uma função muito importante. Elas captam a energia luminosa do sol para fabricar o alimento da planta, que é onde se dá a fotossíntese, que nós já falamos aqui desse processo, né, que é o processo mais completo de alimentação da planta, e eu vou explicar daqui a pouco o que é a fotossíntese com mais detalhes, tá bom? Então vamos lá. As folhas, elas captam a energia luminosa do sol para fabricar o alimento da planta. Ela também é responsável pela respiração, que é através das trocas gasosas, e elas renovam o nosso ar ao absorver gás carbônico e soltar o oxigênio no ambiente. Deixa eu explicar aqui esse processo que a folha, essa função da folha. Na verdade, a folha ela tem 3 funções bem importantes: respiração, transpiração, que é a transpiração, é que elas suam, entendeu? Elas suam. E elas também são responsáveis pelo processo de fotossíntese. E aí agora onde eu vou explicar para vocês direitinho esse processo de fotossíntese. A fotossíntese é o processo de alimentação mais completa da planta. É o processo, digamos assim, é o processo completo de alimentação delas. Elas precisam de água e elas retiram também do solo os nutrientes, mas não são suficientes para a plantinha sobreviver. Então elas precisam de mais, elas precisam de luz solar, que elas captam, né, através das folhas. Elas precisam de luz solar, que é encontrada em quê? Nos raios do sol. E elas precisam de gás carbônico, que é encontrado no ar. Então as plantas precisam de quê? De água, elas precisam, né, retirar do solo a água. Elas precisam de alguns nutrientes que elas retiram também do solo, mas elas precisam também de luz solar, que é encontrado no sol, nos raios do sol, que elas precisam ter um pouco, absorver luminosidade, e o gás carbônico que elas tiram do ar. E com isso elas fazem o quê? Elas devolvem para nós, né, depois desse processo, devolvem para nós oxigênio. Por isso que é tão importante cultivar as plantas, minha gente, porque onde tem muita planta, tem ar puro, sabe? A gente consegue respirar ar mais saudável, tá certo? Então, as folhas das plantas, elas têm essas funções bem importantes. E aí nós vamos falar agora da flor. A flor, ela é responsável pela reprodução e pelo surgimento de dos frutos. Ela é responsável pela reprodução, ou seja, é através dos frutos que surge uma nova planta. Por quê? Porque a flor, é da flor que surge o fruto, e aí vocês vão ver que o fruto, ele guarda as sementes. E aí a gente volta lá para o início da aula, né? Quando eu comecei falando da sementinha que germina, porque aí vira o ciclo. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. A flor, responsável pela reprodução. Por que ela é responsável pela reprodução? Porque ela é responsável pelo surgimento dos frutos. Uma árvore, quando ela começa a florar, a laranjeira, por exemplo, ela flora, dá uma florzinha bem cheirosinha, branquinha, e daquela florzinha ela vai se transformando, as florzinhas vão se transformando em frutos. Ou seja, vai se reproduzindo, a planta está se reproduzindo. E os frutos, qual é a função dos frutos? Os frutos têm a função de guardar as sementes. Elas não só guardam as sementes, como elas protegem a semente que serve de alimentos, né? E é das sementes que surge uma nova planta. As sementes, elas servem algumas sementes, né, de plantas servem de alimento
frutos para nós, mas principalmente para alguns animaizinhos. Os pássaros, por exemplo, alguns pássaros se alimentam de sementes de frutos, tá certo, crianças? Então, como o fruto guarda a semente fica lá protegida e daquela sementezinha que cai no chão, como eu falei lá no início da aula, né? Elas despertam, elas germinam e geram uma nova planta, iniciando um novo ciclo de vida da planta. Essa é uma das maneiras para responder à pergunta do início da aula, como surgem as plantas, como nascem as plantas, né? E aí a gente vai agora para a hora da atividade, colocar em prática aquilo que a gente ficou falando aqui para vocês. Eu vou fazer os questionamentos e vocês vão pensando, porque eu gosto de colocar os meus alunos para pensar, tá bom? Para demonstrar aquilo que aprenderam, tá bom? Não gosto de dar aula sozinha, apesar de nós não estarmos juntinhos, eu gosto de fazer essa interação para ver o que vocês aprenderam, tá bom, crianças? Então, você aprendeu o que são plantas. Aprendeu, criança, o que são plantas? Plantas são seres mortos? São o quê? Plantas são vegetais, eles não são seres mortos, são seres vivos. Plantas são vegetais que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Então, se perguntar, a planta é um ser vivo? A planta é um ser vivo. Nós já aprendemos isso desde a aula anterior, que as plantas e os animais são seres vivos, né? Por quê? Porque eles nascem, crescem, podem se reproduzir ou não e morrem. As plantas, elas podem ser aquáticas e terrestres, só relembrando aqui também, né? Que nós falamos na aula anterior, que as plantas, elas podem fixar suas raízes na terra e daí a gente chama elas de plantas terrestres, porque elas precisam do solo, né, da terra para se fixar, apesar de precisar da água como alimento, mas elas precisam para sua sustentação, sua fixação à terra. Já as plantas aquáticas, elas necessitam mais de água, porque as suas raízes só se desenvolvem dentro da água, tá certo? Então, aí são plantas terrestres e plantas aquáticas. Plantas terrestres, porque elas precisam do solo, precisam da terra para fixar suas raízes e retirar de lá o seu alimento. E as plantas aquáticas, essas só sobrevivem mesmo na água, né? Até citei o exemplo, na aula anterior, citei o exemplo dos aguapés, tá certo? E aí, aqui, ó, as plantas, assim como o corpo humano, são divididas em partes. Quais são elas? Comparei aí a planta com conosco, né? Nós seres humanos, nós temos as nossas partes do corpo e cada uma delas tem sua função e uma vai completando, ajudando as outras, uma vai ajudando as outras, né? Então as plantas também, elas têm essas partes que nós acabamos de verificar, de ver e analisar aí a função de cada uma delas, né? Que são raiz, caule, folhas, flor, frutos e sementes, sendo que a semente faz parte dos frutos, tá bom? Aí nós temos ali a plantinha, ó, o desenho da planta, com todas as partezinhas. Eu acredito que vocês já sabiam disso, né? Que as plantas têm as suas partes, mas a gente precisa estar sempre aprendendo cada vez mais e é importante saber a função de cada uma delas. Então, vocês lembram qual é a função da raiz?
A função da raiz é sustentar a planta na terra, né? Fixar a planta na terra e retirar dela a água e os nutrientes que a planta precisa. Aí vem o caule, que além de ajudar também na sustentação da planta, ela pega esse alimento que foi retirado pela raiz e transporta para as outras partes da planta, né? A plantinha morre. E aí as folhas que têm uma função, aliás, tem 3 funções importantes: respiração, transpiração e o processo de fotossíntese, responsável pelo processo de fotossíntese. E a flor, que além de embelezar o ambiente, né? Embelezar as florestas, embelezar os jardins, elas têm a função, né? As flores, ela tem a função da reprodução, né? Porque da flor a transformação para o fruto, e do fruto geralmente dentro tem uma semente, que pode ser uma só semente ou várias sementes. Tem alguns frutos que têm apenas uma semente, por exemplo, o abacate. O abacate, a manga, né? É uma fruta que dentro tem apenas uma semente, que geralmente a gente chama de caroço e é grande. Já tem outras frutas que têm várias sementes, tipo o mamão, a melancia, certo, crianças? E dessa sementezinha a gente podendo plantar, nós mesmos podemos plantar e daí gerar uma nova planta. Ou às vezes eles nascem porque alguns bichinhos, tipo os pássaros, se alimentam e deixam cair eles comem os frutos, né, e deixam cair algumas sementezinhas no solo, e daí germina uma nova planta, sem necessariamente ser plantada por nós, seres humanos. Relacione o nome às partes da planta. Aí tem uma planta, né, que parece um tomateiro, não sei se é, mas parece, né? Aí, ó, vocês observam ali, ó, algumas sementezinhas no chão que vão germinar, né? Na hora que começar elas começarem o processo de absorver a água, elas vão germinar, elas vão crescer. E aí depois nós temos a raiz, o caule, as folhas bem verdes, porque possivelmente elas estão bem nutridas, né? E aí temos algumas florzinhas ali e alguns frutos que já se desenvolveram a partir da flor, que a gente aprendeu que a reprodução, que a flor, ela serve para fazer essa reprodução, ela tem a função de reproduzir a planta. Como? Se transformando em um fruto, e esse fruto que guarda a semente, dessa semente gera uma nova planta. Então, nós vamos relacionar ali, ó, as partes da planta. Raiz, que já está escrito ali o nome raiz. Caule ou tronco, né, como a gente costuma chamar, né, mais de tronco. O tronco é a mesma coisa que o caule. A flor, olha lá, então dá dando para perceber, se tiver acompanhando direitinho. O fruto, que já foi, que a florzinha já se transformou em um fruto. E a folha, que a gente já falou também. Vamos lá relembrar a função de cada uma delas. Raiz, para sustentar a planta no solo, para fixar a planta no solo e retirar de lá a água, né, absorver a água e os nutrientes que a planta precisa. Aí temos o caule, que vai fazer o transporte desse alimento para as folhas, para a flor,
e para o fruto, né? E a florzinha ali, que se transformou depois no fruto, e as folhas. Agora, só para relembrar, a folha, a função dela é o quê? Respiração. Ela respira, a planta respira, vocês sabiam? A planta respira pela folha. A folha também tem a função da transpiração, porque ela também sua, né? Ela absorve muita água, quando ela absorve muita água, para não ficar encharcada, ela sua. E também ela é responsável pelo processo de fotossíntese, que esse é bem importante porque termina servindo para nós também, nós seres humanos, que é o processo que a planta faz de absorver luz do sol, retirar gás carbônico do ar, junto com os nutrientes que ela tira e a água, ela devolve, né, ela fica uma planta bem alimentada e com isso ela respira o oxigênio, ou seja, ela devolve o oxigênio para o meio ambiente, o que torna o meio ambiente mais saudável para nós, seres humanos. Então, essas aí foram algumas das funções mais importantes de uma planta que a gente precisa conhecer. E agora eu peço para vocês fazerem a experiência da sementinha de feijão aí com a sua professora ou com o seu professor e viver essa experiência, né? Viver essa grande experiência, tá certo? E aí espero ter contribuído com o aprendizado de vocês, porque a nossa aula de hoje está terminando, mas eu quero deixar assim um abraço bem grande para vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Ó, beijo, fica com Deus e fica em casa.